Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olha, eu fui criado eu sou da geração Festival de Inverno de Ouro Preto, né? Então agora conhecendo o Festival de Inverno de Mariana. E a gente sempre tinha a ideia do festival de um lugar de efervescência, de oportunidades, de encontro, né? de formação. E aí está no Festival de Inverno de Mariana, né? Primeira cidade de Minas Gerais, né? Num ano significativo, 320 anos, muito significativo para mim, muito representativo. Então a ligação é muito forte. Lembrando que aqui é terra de Alfonso Guimarães, né? Que foi o poeta mais importante do Brasil ao lado de Augusto dos Anjos no início do século XX. O Drummond, como você disse muito bem, você fez uma pergunta basilar, e a referência é basilar, né? Assim como o Tony Horta tem o jazz, né? E o Montgomery, como é, Tony, que Solera, que ele fala, Montgomery, como guitarrista, né? Eu tenho o Carlos Mano de Andrade, ele é basilar. Depois eu fui conhecer Augusto dos Anjos, aí tudo aquilo que eu tinha desabou. Mas é uma coisa de um grau tão elevado, né? Tão acima das minhas pretensões e das minhas possibilidades, que ele não se tornou uma influência, por incapacidade minha, mas como referência do que é a poesia no seu estado mais alto, de mais alto nível, a essência maior da poesia, da língua portuguesa, ao meu ver, né? Todo mundo vai contestar, muitas pessoas, porque o Augusto o sujeito morreu com 29 anos, ou seja, publicou o primeiro livro aos 27. Então aquilo tudo ele escreveu, acredito que pela época, ao máximo aos 26 anos. Então é aquela suntuosidade, aquela coisa do mais alto grau de genialidade na literatura portuguesa, ao meu ver, humildemente colocado. E os modernos, eu adoro os modernos. Os modernos não têm preocupação com densidade, eles têm muita preocupação com frases de efeito. E eles fazem isso muito bem. Não é uma coisa que eu navegue, não é uma coisa que eu consiga atuar, eu não consigo, eu dialogo com eles, né? Naturalmente, espontaneamente, mas essa coisa da ideia do efeito, né? Você vai tem a ideia, isso não é, vamos dizer, minha praia, mas todos os méritos a eles fazem isso muito bem, com muita originalidade, e conseguem ter um alcance muito maior do que eu com essa poesia mais rítmica, vamos dizer assim. Então, o que é o jornalismo? O jornalismo eram os advogados que eram essencialmente humanistas, que levaram todo aquele conhecimento, toda aquela capacidade para o jornalismo. E os literatos, que eram intelectuais de maior grau, inspiradíssimos, com um entendimento maior da nação, foram para o jornalismo para passar suas ideias. Todos os grandes escritores foram grandes cronistas porque conseguiram a visibilidade através da crônica. Então, o exemplo maior hoje é o Luiz Fernando Veríssimo, que é aquele cronista suntuoso. O Drummond teve que escrever crônicas, pensa bem nisso, né? E os jornalistas, especificamente Sebastião Neri, a formação era advogado, então o jornalista posteriormente foi aquele, está vivo, aquele jornalista suntuoso, né, com aquele texto escorreito, limpo, direto, assertivo, reflexivo. Mauro Santayana, que não tem formação nenhuma acadêmica, mas é um jornalista da maior grandeza do mundo e um literato de primeira grandeza, todos eles com a formação humanística muito forte, muito densa. Então, voltando à origem da sua pergunta, o jornalismo não foi uma coisa buscada por eles, foi uma forma de passagem de conhecimento, de extensão de talento, e que os literatos também foram por esse caminho para poder ter visibilidade. Se a gente for pegar aí o século XX, o século XIX, que são poucos nomes, mas nomes muito densos, de muito talento, todos eles tiveram no jornalismo esse aporte. Mas já foi mais talento mesmo, porque a minha formação no jornalismo, eu não tinha pretensão nem de publicar livro. Publiquei o primeiro livro em 2003 sem pretensão, era um livro de contos, mas eu estava muito envolvido com pessoas da cultura na época, com José Aparecido de Oliveira, ele foi o primeiro. E aí tinha aquela cobrança, não, vou publicar, tinha aquela coisa no ar. Então eu quis fazer, fiz um livro de contos com a literatura, vamos dizer, imatura. Mas o que aconteceu? O José Aparecido fez a apresentação, o Celso Brant, aquela suntuosidade, um confidente moderno à época, ministro da Educação do Juscelino Kubitschek, escreveu o prefácio, o Milor Fernandes fez uma gravura,
sem essa pretensão maior, vamos dizer assim. Então, a literatura foi acontecendo bem paralela, bem afastada do jornalismo. E eu conheço, já escrevendo para os jornais, né? Eu cheguei a manter 46, uma coluna semanal em 46 jornais do Brasil inteiro. Não é pouca coisa. E eram jornais do norte a sul. Aí teve aluna de Itaúna que fez a tese de conclusão, a tese de conclusão de curso, baseada nas minhas crônicas, no Espírito Santo. Então teve algumas coisas nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram nesse jornalismo de crônica. É aquela coisa, quando eu parto para a literatura, eu vou igual Caetano Veloso, caetanamente, sem lenço e sem documento. Então essas coisas são muito espontâneas. Quando eu cheguei nesse formato de fazer o Poema Sem Título, eu não pensei em nada. Eu só tenho um problema com o título, porque o que é o poema? É você pegar o oceano e colocar numa concha. É uma condensação de tudo. Quando você coloca um título, você já está condensando o poema. O título diz sobre o poema. Então eu falei, não tem necessidade, eu não vejo no poema tem necessidade de título, eu não entendo isso. Por mais, os gêneros todos colocaram poema, títulos, mas que já escreviam o poema, né, que é o resumo. Então foi... eu não tenho muito essa preocupação, e o meu trabalho literário, eu não flerto com nada, eu sigo muito a coisa que os mineiros, meus contemporâneos e amigos sempre falaram, vamos fazer a coisa pela coisa, a poesia nasce e morre no próprio mistério. Então vamos fazer a poesia pela poesia, não vamos pensar em estética não, a estética é fruto de uma criação espontânea. Se você começar a querer fazer poema por uma estética, fica natural, soa temporal, você pode ver todos os movimentos literários brasileiros que deixaram uma obra imensa, mas ficaram ali. Você não vai lá buscar uma nova estética, eles fizeram, mas... E o que ficou, né? O que sobrou disso tudo? O que era realmente denso, o que era um retrato de um tempo, o que era realmente, como é a música do Clube da Esquina sendo resgatado agora 50 depois, porque é espontâneo aquilo ali. Você falou tudo, o poema é escrito para ser lido. É a leitura, porque toda declamação já tem uma interpretação. Então já tem uma visão do poema. Então o poema eu entendo que é feito para ser escrito e lido no silêncio da alma humana. Mas como é uma arte e ela precisa ser partilhada, a gente faz os recitais dando a interpretação do autor, que é o quê? O autor, eu faço o que eu imaginei do que é o poema. Mas depois dele publicado, ele é lançado ao vento. Depois de uma música do Toninho Horta, ela ganha vários arranjos. A essência está mantida, mas ela ganha vários arranjos, vale a releitura. Então, eu dou no sarau a leitura pensada do autor, a versão original. A leveza, eu acho, o Ferreira Blanc falava isso, a gente faz, a poesia existe porque a vida diária não nos responde. Então eu entendo que é uma forma de religar. E esse religar, ele é uma lenha muito tênue ao céu, ou aonde a gente imaginar. Então ela tem que ser leve, ela tem que ser espontânea. Eu acredito que ela não é pensada, ela não pode ser pensada. Se você pensar uma música, como é que você vai conectar? Por exemplo, as pessoas falam, não existe inspiração, existe transpiração. Então, se existe transpiração, a gente só vai fazer grande obra. E não é o que acontece. Então, a inspiração é o momento que a pessoa se eleva. Então, é o momento que eu acho que é tocado, né? Então, eu estou sempre aberto para isso. A gente, para criar na literatura, não ser denso e ser contemporâneo, eu entendo que a coisa que todos os literatos deixaram isso registrado, do menino. Cuidar do menino que é para poder escrever. Então eu acho que isso é fundamental. Essa essência infantil, original, ela tem que ser mantida porque a literatura tem que partir de algo. Você só escreve a partir de algo. Eu acho que a música é mais leve, né? Você tem uma emoção, você consegue passar. A literatura você não passa. Se você não tiver de onde ter um acento, ela não vai. Ela não chega no vento, mas ela não vai com